Olá, sejam bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana da Coama. Hoje nós daremos sequência à nossa série de exposições nas chamadas bem-aventuranças, que estão lá registradas em Mateus, capítulo 5. Hoje nós iremos expor a bem-aventurança da pacificação, bem-aventurados pacificadores, cujo tema de hoje é a luta pela paz. Nós entenderemos o que essa bem-aventurança ensina. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5, versículo 9. Mateus 5, versículo 9, nós lemos: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém. Oremos, queridos. Gracioso e bondoso Deus, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Aplique em nós a Tua palavra. Nos ensina a sermos pacificadores, uma vez que somos Teus filhos e Tu és o Deus da paz. Ah, Deus Santo, nos ensina a sermos filhos Teus, pacificadores. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Como é que você se define em relação à resolução de conflitos? Você é alguém beligerante, que gosta de provocar e de promover conflitos? Beligerante significa literalmente gerar guerra, gerar conflitos. Ou você é uma pessoa belicosa, que se ofende facilmente, que se irrita facilmente? Ou ainda, ou você é alguém pusilânime, alguém com espírito meio acovardado, que ignora os problemas, que é melhor deixar os problemas de lado? Enfim, qual é a sua postura? A palavra de Deus nos ensina, e aprenderemos agora, que o propósito de Deus, o plano de Deus, é que não sejamos nem beligerantes, nem belicosos, e nem tampouco pusilânimes. E o que a Escritura nos ensina? Ela nos educa a sermos pacificadores, tá bom? E é acerca disso que nós iremos estudar, acerca da luta pela paz, pela pacificação. Tentaremos ser bastante objetivos e diretos no nosso estudo de hoje, tá bom? Então tentarei ser bastante objetivo e direto em nossa aula. Assim como nas aulas anteriores, eu vou começar dizendo o que não é pacificação. Tá bom? Então veja, em primeiro lugar, pacificar ou pacificação não é simplesmente apaziguamento, né? Cobrir ali aquela situação conflituosa, deixá-la de lado. Não é uma simples trégua no conflito, é uma resolução do conflito, não uma trégua, não tardar o conflito, não deixá-lo de lado. A Guerra Fria, por exemplo, é um bom exemplo nesse sentido, né? de um mero apaziguamento, ou ausência de guerra em termos mais práticos. Todavia, onde claramente se havia ali um conflito que a qualquer momento se esperava irromper uma terceira e terrível guerra mundial. Então, pacificação não é simplesmente suspender os fogos ou fazer vistas grossas para o conflito. Talvez você não esteja em guerra com alguém. Talvez você seja alguém que simplesmente ignora que exista um conflito com outras pessoas, mesmo esse conflito fazendo parte. Talvez você é aquele tipo de pessoa que tem uma demanda contra alguém, mas você simplesmente deixa de lado, ignora e acha que isso está tudo bem. Você está no seu conforto e a pessoa está longe e é isso que importa. Entretanto, basta uma simples menção daquela pessoa para que você interiormente se revolte, para que fique claro que não há paz, mas há um conflito. Basta uma simples menção para despertar os teus mais primevos sentimentos de repulsa ou inclinações da tua carne ou para que a tua carne venha pulsar em raiva e ira contra aquela pessoa.
Ademais, pacificação não é mera pusilanimidade ou espírito retraído, meio acovardado. Não é simplesmente dizer assim, eu não quero esse problema. E talvez você seja até daquela pessoa que não armazena raiva, por exemplo. Talvez você seja aquela pessoa que não acumula ira. Você simplesmente deixa de lado. Você é adébito, como alguns gostam de brincar, do chamado deboísmo, né? A tal da religião aí que alguns criaram, que é ficar de boa, não ter guerra com ninguém. Acredite, isso não é pacificação. O termo pacificador por si mesmo já demonstra que isso é algo ativo, é algo pacificar, é sair da sua zona de conforto para estabelecer a paz. Não é simplesmente ignorar o problema. Ademais, a pacificação também ela não é um simples empreendimento político, principalmente quando falamos de paz entre as nações. Um exemplo clássico disso é o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando vai afirmar que o propósito daquela declaração, bem como o propósito da Organização das Nações Unidas, era considerar que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Veja, o objetivo desse documento e das Nações Unidas é fazer cumprir o que esse documento propõe, que é estabelecer a liberdade, a justiça e a paz no mundo. Aí eu pergunto, desde que esse documento foi criado, desde que a ONU foi criada, a paz foi estabelecida no mundo? Ou simplesmente um tentar evitar conflitos bélicos de grandes potências, que ainda assim tem sido eventualmente mal sucedido? Ela conseguiu estabelecer a paz, a justiça e a liberdade no mundo? Definitivamente não. Por que não? Porque estas coisas não dependem de um empreendimento político apenas. E com isso eu não estou querendo dizer que as nações não devam laborar para estabelecer paz entre suas fronteiras. Definitivamente não é isso que eu estou falando. O que eu estou afirmando é que a pacificação não é um mero empreendimento político. A verdadeira paz, ela permanece, ela é gerada, permanece e é consumada apenas por meio do Evangelho. Ademais, a pacificação não é algo meramente subjetivo, não é um simples sentimento de tranquilidade, de paz interior que ignora o mundo ao seu redor. A frase do cantor Chorão, né, do falecido cantor Chorão, parece fazer sentido, mas ela é inverídica, porque ela é incompleta, quando ele afirma que o homem, quando está em paz, ele não quer guerra com ninguém. E a proposta disso é dizer que é importante você estar em paz consigo mesmo, e se este for o caso, então não haverá conflitos fora do seu interior. E pacificação, queridos, não é um mero bem-estar interior que determina o exterior. Não é isso. A pacificação ela é determinada pela nossa relação com Deus. Ela é provocada pelo Evangelho, pela ação do Espírito Santo. Então é bem possível que uma determinada pessoa tenha alcançado, né, em sua condição interior uma chamada paz de espírito, ao ponto de se comportar até como um monge budista que se tornou totalmente indiferente em relação às pressões que há no mundo. Mas isso não é paz no sentido bíblico. É um mero ignorar ou tornar-se indiferente às pressões que há no mundo. A paz bíblica não ignora isso. Com isso eu também não quero dizer que a pacificação não afeta o interior. Afinal, ela também não é algo meramente objetivo, externo. A pacificação envolve o homem inteiro.
Quando o homem tem sua paz estabelecida com Deus, isso ocorre fora do homem, no tribunal divino. Mas isso também ocorre dentro do homem, ok? No homem inteiro. E o homem se apropria disso no seu coração. Dito isso, queridos, o que é paz ou pacificação? Para entendermos o que é pacificação, precisamos compreender o conceito bíblico de paz, ok? E de acordo com um certo lexicógrafo, ele vai dizer que paz, biblicamente falando, é o estado tranquilo da alma que tem certeza de sua salvação por Cristo. E assim, nada temendo da parte de Deus, vive contente com sua sorte nesse mundo, seja qual for. Então é o estado tranquilo da alma que tem certeza de sua salvação por Cristo. Neste aspecto, a pacificação nada mais é do que a paz de Deus e paz com Deus, que é estendida para todas as áreas da vida humana, determinando a nossa relação tanto com o próximo quanto conosco mesmo. Então, eu alcanço a pacificação a partir que esta pacificação é estabelecida comigo pelo próprio Deus. Então, a partir da minha paz com Deus, estabelecida pelo próprio Deus, é que então vai ser também estabelecido a paz entre mim e o meu próximo, e a paz chamada paz interior, ou a paz interna, ou ainda a paz conosco. Essa paz, ela é descrita na Escritura como excedendo todo o entendimento humano. É o que vai dizer Filipenses 4, versículo 7. Que a paz de Deus excede todo o entendimento. E ela é de tal maneira que ela guardará e ela guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Então esta pacificação, essa paz interior, é ter a nossa mente guardada e o nosso coração guardado, direcionado a Cristo. E a partir dessa nossa relação com o Senhor Jesus Cristo, é que todas as demais relações da vida humana são determinadas. Então isso é pacificação. Então não existe paz verdadeira a parte da nossa relação com Deus por intermédio de Cristo Jesus. Dito isso, quais as áreas então de pacificação? Então há pelo menos 3 grandes áreas de pacificação. A primeira delas diz respeito à nossa relação com Deus. Esta é uma primeira área de pacificação. A Bíblia, ela declara que nós estávamos em guerra com Deus, que nós éramos inimigos de Deus. Se você abrir Romanos 5, versículo 8 e 9, é isso que você encontrará. Nós éramos inimigos de Deus, pecadores e inimigos dele. E ele então veio e estabeleceu a reconciliação conosco. Ele estabeleceu a paz entre nós. Estávamos em conflitos. Éramos chamados filhos da ira. Éramos filhos da inimizade com Deus. Mas o Senhor veio e estabeleceu paz conosco. Romanos, capítulo 5, versículo 1, nos ensina isso. Justificados, pois, mediante a fé, tende paz com Deus. Ademais, se você abrir lá em Efésios, capítulo 2, versículo 14 a 17, nós leremos. Efésios 2, versículo 14 a 17, nos ensina o seguinte. Efésios 2, do 14 ao 17, afirma: porque Ele é a nossa paz. Ele quem? O Senhor Jesus Cristo, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Então perceba, é por meio de Cristo, por meio de sua obra, que a paz é estabelecida. Se ela é estabelecida é porque havia guerra, e a Escritura
declara que havia essa guerra de fato, quando a própria Bíblia nos diz que éramos inimigos de Deus e quando a Escritura nos ensina que nós estávamos debaixo da ira de Deus. Então esta é a paz mais fundamental de todas. É a paz com Deus, é a comunhão com Deus restaurada, é sermos reconciliados com Ele. O homem nunca terá paz em nenhuma das suas relações, quer seja consigo ou com o próximo, a parte da paz com Deus. É nesse sentido que Agostinho, no seu livro Confissões, vai dizer: Senhor, tu nos fizeste para ti. E aí, um pouco mais à frente, ele diz assim: e a nossa alma estará irrequieta enquanto não descansa em ti. O Senhor nos fez para Ele, mas o pecado trouxe separação. Isaías 59 vai dizer, os versículos 1 e 2. O pecado trouxe separação entre nós e o nosso Deus. E esta é a razão porque todas as outras áreas da nossa vida são caóticas, estão em conflitos. Então a primeira paz que deve ser estabelecida é a paz com Deus. Então esta relação é a principal e a primeira área que precisava ser pacificada, e foi por intermédio de Cristo Jesus. Segunda área que precisa ser pacificada é a área da relação conosco. Como assim? Quer dizer que há mais de uma pessoa em nós? Não. Mas quer dizer que aquela unidade integrada, aquela unidade psicossomática, isto é, entre o nosso corpo e a nossa alma, que essa unidade criada por Deus, ela foi trincada pelo pecado. Ok? É bem verdade que nós somos uma unidade. A nossa parte material e imaterial constitui uma só pessoa. Deus fez o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. Alma vivente é a junção do nosso corpo com a nossa parte material. Então há uma unidade em nós. Entretanto, depois do pecado, nós não estamos em paz conosco. Nós estamos em guerra, em conflito. Isso explica loucura, isso explica outros males que nós sofremos, como depressão, como angústia de alma profundo e vários outros tipos de transtornos. Tudo isso é causado porque o homem ele está bugado, ele está dividido, ele está em conflito. E até mesmo os servos de Deus, os melhores servos de Deus, não estão isentos disso. Se você abrir lá no Salmo 42, versículos 5 e 6, você perceberá o salmista indagando consigo mesmo, conversando consigo. Ah, minha alma, por que estás abatida? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Veja o homem por si mesmo, como dizia Soren Kierkegaard, ele é angústia, ele é caracterizado pelo desespero. Esse desespero é decorrente da queda, que fez com que o homem tivesse agora conflito consigo mesmo. Como o apóstolo Paulo vai dizer, o bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Eu não prefiro o bem, prefiro o mal, mas eu devo fazer o bem. Nós lutamos contra o nosso velho homem. Nós somos uma prova viva da existência da relação entre o doutor e o monstro. Há uma fera dentro de nós. Isso porque o pecado trincou a nossa integralidade. Não que deixamos de ser seres integrais, mas que agora nós estamos em conflitos conosco, conflitos pessoais. E precisamos que a paz seja estabelecida aí. E essa paz é estabelecida por meio do Evangelho. É o Evangelho que restabelece a paz em nós. Embora ainda continue um conflito
que perdurará até o dia da consumação, onde então nós seremos perfeitos como Ele é perfeito. E ainda uma terceira área que necessita de pacificação. E essa terceira área é da nossa relação com o nosso próximo. Aqui também está em guerra, em conflito, e precisa de pacificação. Se você abrir lá em Tiago, capítulo 4, Tiago, capítulo 4, versículo de 1 em diante, você lerá o seguinte. Tiago, capítulo 4, versículo de 1 em diante. Diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigos de Deus. E ele segue, então, mostrando que a raiz desse problema também é a soberba, como ele bem já descreveu. Qual é a fonte de guerra e de conflitos entre irmãos, nas nossas relações sociais? A razão é uma. É porque batalhamos pelos nossos próprios interesses. Somos egoístas. Por isso que a ordem é o que? Estamos em guerra com Deus. Por causa disso, estamos em guerra conosco mesmo. E isso se reflete nas nossas relações com o nosso próximo. Não é à toa que Cristo diz para eu amar o meu próximo como a mim mesmo. Não há uma ordem para eu me amar. Já se pressupõe isso. Há uma ordem para que venhamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, nos ensinando que primeiro deve ser resolvido a situação conosco deve ser resolvida primeiro. E daí então a minha relação com o próximo também se resolverá. E ambas têm a sua solução a partir da redenção entre a nossa relação com Deus. Mas o fato é, o homem natural está em guerra com Deus, consigo e com o próximo. E precisa do Evangelho. Lá em Efésios 2, como nós lemos agora há pouco, 2 de 14 em diante, um pouco antes até vai mostrar isso, é o Evangelho que derruba a parede de inimizade entre os homens. No Evangelho a paz é estabelecida. Tudo bem, queridos? Então veja, nós precisamos entender que essas são as áreas de pacificação. Como é que está a sua vida espiritual com Deus? Como é que está a sua vida consigo? E como é a sua vida com o próximo? Essas três áreas, o Evangelho veio pacificar. E os pacificadores, eles usufruem a paz de Deus nestas três áreas. Tem paz com Deus, é o próprio Deus que estabelece isso. E aí o próprio Deus traz paz também ao nosso interior. Cristo disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. A esta paz que é o vínculo também da unidade da igreja. E aí então, nós também lutamos para pacificar as nossas relações, porque o Evangelho também abrange estas relações. E o nosso texto diz o seguinte, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então há uma promessa. Por que serão chamados filhos de Deus? A condição para ser filho de Deus, segundo a própria Escritura, é crer em Cristo. Só abrir lá em João 1, versículo 11 e 12, isso fica extremamente claro. Então, aqueles que creem em Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então, é filho de Deus quem é nascido de Deus. Mas por que a promessa que serão chamados filhos de Deus? A ideia é que aqueles que
buscam a pacificação, aqueles que desejam e que encontram a paz com Deus, consigo e com o próximo, eles são caracterizados por essa paz. O próprio Deus é revelado na Escritura desta maneira, é caracterizado assim. 1 Coríntios 14, versículo 33, nós lemos: porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Está lá em 1 Coríntios 14, 33. Romanos 15, 33 também diz: e o Deus da paz seja com todos vós. Veja como é que Deus é chamado, o Deus da paz. Romanos 16, 20 é dito: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. O nosso Deus é chamado de Deus da paz. É assim que ele é identificado. Cristo também, o nosso irmão mais velho, o nosso Senhor e o nosso Rei, ele é chamado de Príncipe da Paz. Isaías 9, 6. Ele é o Príncipe da Paz. E Romanos 8, 17 nos ensina que nós somos herdeiros com ele, co-herdeiros com ele, com Cristo Jesus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ora, se o nosso Deus é o Deus da paz, se Cristo, o Filho unigênito, é o Príncipe da Paz, nós devemos ser filhos também da paz. Esta é a promessa. É assim que seremos reconhecidos, como filhos de Deus, porque nós lutamos pela paz. Vivemos com base na paz que temos com Deus. Aplicamos o Evangelho para pacificar o nosso coração. E esta paz nós estendemos também às nossas relações. Ok? William Hendrickson diz o seguinte sobre esta parte, e comentando esse texto: aqui é pronunciada uma bênção sobre todos aqueles que, tendo recebidos para si mesmos a reconciliação com Deus por meio da cruz, agora procuram, por meio da sua mensagem e conduta, ser instrumentos para comunicar este mesmo dom aos outros. Por meio da palavra e do exemplo, esses pacificadores que amam a Deus, amam uns aos outros e até mesmo seus inimigos, e também promovem a paz entre os irmãos. Fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo. E agora a gente luta também para conciliar o nosso próprio coração e também estabelecer a paz entre as nossas relações. Dito isso, irmãos, nós temos alguns desafios ou alguns problemas para lidar quando falamos acerca da pacificação. Se somos chamados a sermos pacificadores, como explicar Mateus 10, 34, 36, quando Cristo diz: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Como podemos ser pacificadores de acordo com esse texto? Veja, queridos, não confundamos as coisas. Quando a Escritura exige de nós que sejamos pacificadores, ela apela à nossa responsabilidade. Isso é o que nós devemos fazer. Mas essa pacificação, essa paz não é uma paz barata. Não é uma paz onde eu nego a verdade. Não é uma paz onde eu ignoro a minha fé. Ela é uma paz que é estabelecida, sobretudo, na verdade. Então, o que esse texto de Mateus está nos ensinando é que a nossa fé, e nós aprenderemos isso ainda semana que vem, ao tratarmos da perseguição por causa de Cristo. A nossa fé, ela faz com que as pessoas tenham repulsa àquele que está sendo proclamado por nossa boca e por nossa vida. Aquele do qual nós testemunhamos. O mundo odeia Cristo, e o fato de professarmos a fé cristã fará o mundo se rebelar contra nós. Nós não temos como evitar esse conflito. É isso que Cristo está dizendo. E esse conflito é percebido, inclusive, nas nossas relações mais próximas, entre os nossos parentes, entre nossos amigos ou ex-amigos e colegas que têm aversão ao Evangelho. Então, nós não temos como fugir disso.
esse conflito haverá. Contudo, quando a Escritura exige que sejamos pacificadores, o que a Escritura está dizendo que nosso papel não é provocar brigas. A divisão ela haverá por causa do Evangelho, não por causa de nossos caprichos, não por causa de nosso egoísmo, não por causa da nossa facilidade em sermos beligerantes. Pelo contrário, que o mundo nos odeie e se rebele contra nós, sendo nós arautos da paz. Ok? Outro problema que nós também precisamos resolver quando nós falamos de pacificação é como é então que nós iremos estabelecer a paz quando o conflito ele é estabelecido? E especificamente quando eu não sou culpado. Alguém vem, me provoca, gera um conflito que eu não provoquei. Alguém me ofendeu. E aí, como é que eu devo reagir a isso? Esse de fato é um outro problema. Mas lembre-se, Deus é pacificador e Cristo é pacificador. E o que isso significa? Dr. Martin Lloyd-Jones faz um apontamento interessante. Ele diz assim: eis porque os pacificadores são considerados filhos de Deus. O que eles fazem é repetir o que Deus já fizera. Se Deus tivesse insistido sobre seus direitos e sobre sua dignidade, então cada um de nós, bem como o resto da humanidade, estaria consignado ao inferno e à perdição absoluta. Interessante isso, queridos. Veja, já pensou se Deus fosse reclamar os seus direitos? Que é geralmente o que nós estamos fazendo para não estabelecer a paz com os nossos irmãos? Mas o Senhor não fez isso. E Ele é o pacificador. Cristo é o pacificador que nós devemos imitar. Então, como desenvolver, então, a pacificação quando eu sou provocado? Eu olho para Deus. Eu olho para o nosso Pai enviando o seu Filho. E eu olho para o Filho se entregando no meu lugar. É assim que você deve olhar. E aí um outro problema que também se levanta quando falamos de pacificação é... E quando são os nossos inimigos e não os nossos irmãos que provocam esse problema? Quando os nossos inimigos nos ofendem e quando eles nos ferem, deve ser a nossa reação? Ora, queridos, a Escritura deixa claro isso lá em Mateus 5,44. Não devemos orar pelos nossos... não devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem? Esse é o mandamento bíblico. Romanos 12, versículo 20 e 21 também vai nos lembrar a semelhança de Mateus 5,44 em diante. Que agimos até ativamente em relação aos nossos inimigos. Quando eles precisam, nós fazemos o bem sobre eles. Significa que somos bobões? Vamos sofrer então calados? Veja, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi morto. Ele foi torturado. E a Escritura diz, como ovelha muda. Sim, a Escritura não está nos ensinando a sermos bobões. Não é esse o sentido. E Cristo não foi bobão. O que a Escritura está nos ensinando com isso? Ela também não nos ensina a zelarmos pela nossa reputação? Sim, ela também ensina isso. Mas o que a Escritura está enfatizando é que eu não me vingo para estabelecer a paz. Pelo contrário. Eu amo o meu inimigo, fazendo o bem para ele, e eu oro por aqueles que me perseguem. E eu entrego isso ao justo juiz. E Deus efetua o juízo de algumas maneiras. Romanos 12 mesmo, quando diz que o Senhor é o vingador, no capítulo 13 ele vai dizer que o Estado também é vingador. Então, uma das formas de muitas vezes lidar com os nossos inimigos é quando eles cometem crimes em relação a nós tratarmos de acordo com a lei civil, né, do nosso país, do nosso estado. É uma forma também de lidar com os ímpios. Dependendo do dano, nós podemos também ignorar e fazer o bem a eles. Ok? Mas estabelecer a paz também implica em aplicar a lei, muitas vezes. Em que sentido?
Se entra um assassino ou alguém para fazer um mal à minha família, a Escritura me autoriza a legítima defesa. Eu estabeleço a paz assim. Se alguém me rouba ou se alguém me ameaça, eu então denuncio essa pessoa para ser tratada na justiça comum. E isso também é estabelecer a paz. Enquanto eu oro e enquanto eu faço o bem quando eu tiver possibilidade de fazê-lo. Mas se o dano provocado pelo meu inimigo é menor, ele fala mal de mim, ele não gosta de mim nisso, e etc, etc, etc. Entregue isso em oração e faça o bem, e assim você acumulará brasas vivas sobre a sua cabeça, diz a Escritura. Ok? Mas é assim que nós estabelecemos a paz, até com os nossos inimigos. Ademais, queridos, também a Escritura nos dá uma orientação interessante sobre estabelecer a paz dentro do ambiente da igreja. Geralmente, quando alguém me ofende, eu espero que essa pessoa venha até mim para me pedir perdão. A Escritura, de uma maneira interessante, ela vai mostrar que quando há conflitos entre os irmãos, é esperado que ambos tomem atitude em relação a esse conflito. Isso vale para o nosso casamento, vale para todas as nossas relações. Em que sentido? Se você abrir Mateus 5:23, você lerá lá o Senhor dizendo que se você levar a sua oferta diante do altar do Senhor e se lembrar que um irmão tem um problema contra você, você vai se reconciliar primeiro com seu irmão. Mateus 5:23 em diante está tratando do ofensor. Então, se o ofensor sabe que ofendeu alguém, ele deve procurar resolver o problema. Já Mateus 18, versículo 15, vai mostrar que o ofendido também tem que procurar estabelecer a paz. Então, se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele, arguí-lo, é só entre ti e ele. Se não ganhar, leva testemunha. Se ainda assim não der certo, você vai diante da igreja. Se assim também não der certo, a igreja vai declarar ele pecador e publicano. Você resolveu o seu problema porque você tentou estabelecer a paz. Mas perceba, tanto em Mateus 5:23 como em Mateus 18:15, a parte ofensora e a parte ofendida, o ofensor e o ofendido precisam procurar reconciliação. A ideia é que ambos se encontrem no meio do caminho. E eu tenho que estar disposto a fazer isso sempre, 70 vezes 7. E aqui o cálculo é a ideia de que não há limites. Pacificadores lutam pela pacificação. Eles vão atrás de resolver o problema. Eles não ignoram, eles não deixam para lá. Eles resolvem o problema. Eles não esperam criar raiz de amargura. Aplique esse princípio a qualquer área da sua vida. Sua esposa lhe ofendeu? Deixe passar ali a amargura um pouco, coloque isso em oração, vá até onde sua esposa. Você ofendeu seu marido, vá até onde seu marido, e vice-versa. Isso se aplica a todas as relações. Ok, queridos? Isso é pacificar. Ora, irmãos, dito isso, vou fazer algumas aplicações, vou tentar ser bem prático nessas aplicações relacionadas à pacificação. A primeira delas: é um imperativo bíblico pacificar. Você lembra de Hebreus 12:14? Que nos ensina a buscar a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A paz deve ser buscada por nós. Paz em que sentido? Em todas as áreas. Você lembra também em Romanos 12:18, agora no âmbito da nossa relação social? Se possível, enquanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Há momentos que a paz não é possível, é bem verdade. Mas enquanto depender de você, tenha paz com todos os homens. Esse é o princípio. Busque a paz. Por isso o espírito pusilânime, ele não é bem-vindo. Ele não é adequado. Porque ele ignora a necessidade de estabelecer a paz. Você não deve fazer vistas grossas ao pecado de seus irmãos, dos seus próximos, do seu próximo. Você deve procurar estabelecer a paz. Quantas situações, principalmente no contexto familiar,
os problemas crescem por causa disso. Porque uma das partes é pusilânime, é acovardada, é tímida demais para buscar estabelecer a paz. Então isso não é viver em paz. Isso não é nem sequer misericórdia, ser misericordioso. Como é que eu vou deixar meu irmão com o pecado dele sem ser tratado? Então você precisa entender que ser pacificador é ter um papel ativo, ok? Existe uma palavrinha em inglês para pacificador, peacemaker, né? Que a ideia é aqueles que fazem a paz, e essa é a ideia. São os criadores da paz. É isso que significa pacificar. Outra aplicação. Pacificar implica em evangelizar, aplicar o evangelho. Então é mais do que ter uma paz de espírito ou manter a harmonia nas relações, é aplicar o evangelho. As nações do mundo sempre estarão em conflitos, pois o evangelho é o grande elemento pacificador. Então aplique o evangelho às suas relações, e assim a paz será mantida. Então pacificar não é criar estratagemas meramente humanas, é aplicar e viver o evangelho. Outro princípio para pacificar que é muito importante, Mateus 7, do versículo de 1 a 5, nos ensina sobre o verdadeiro julgamento. A Escritura não nos proíbe julgar, mas a Escritura nos proíbe julgar de maneira hipócrita. E ela diz o seguinte, que para eu poder tirar o cisco que está no olho do meu irmão, eu tenho que tirar antes a trave do meu olho. Pense assim. Cuide de si mesmo primeiro, essa é a ideia. Tenha uma visão elevada dos seus próprios pecados. E uma visão que venha minimizar o do irmão. Em que sentido? Não seja uma pessoa que se irrita facilmente com o pecado do outro, enquanto sustenta agradavelmente seu próprio pecado. Seja mais criterioso com você, mais rígido com você, e aí você vai poder ajudar o seu próximo. E esse princípio também nos ensina a cuidar dos nossos irmãos com mansidão, porque se lembra que nessas bem-aventuranças o pacificador é o miserável, é o misericordioso, é o puro de coração, é o mendigo espiritual, é o que chora por causa dos seus pecados. Então como é que alguém assim vai ser altivo em relação ao pecado do outro, se achar melhor do que o outro? Não se ache melhor do que o outro. Se você tem um coração altivo, se você é soberbo, se você se acha alguma coisa, acredite, você não será um pacificador assim. Você criará problemas, porque você não está disposto a abrir mão de si mesmo. E o princípio da pacificação é abrir mão dos seus próprios direitos. Lembre-se o que Cristo fez no seu lugar, ó pecador miserável. Considere a trave no seu olho. Consideremos a trave nos nossos olhos. Ora, irmãos, olhe para si e perceba como Deus é tão bom ao permitir que pessoas se relacionem com você. Como Deus é tão bom ao permitir que pessoas se relacionem comigo. Você não será um pacificador, a menos que você tenha uma visão mais adequada de você, mais rígida sobre você e mais misericordiosa sobre o outro. Outro princípio, outra aplicação. Você não é melhor do que Deus. Se ele é pacificador, por que você ainda quer manter a guerra? Quem você pensa que é? Qual foi o evangelho que lhe alcançou? Foi o verdadeiro ou foi o falso? O verdadeiro evangelho é pacificador, derruba a parede da inimizade. O sangue de Cristo traz a paz. E por que você sustenta a guerra? E como eu disse, a pusilanimidade não é o caminho para a pacificação. Pode até criar um ambiente de tranquilidade, mas isso não é paz. Isso é simplesmente ignorar a paz e preservar a guerra. A Escritura condena isso. Lá em Jeremias 6, versículo 14 a 15, Deus falando ao seu povo para ver como é que os líderes daquele povo estavam lidando com o pecado.
O texto diz que eles curavam superficialmente a ferida do povo, dizendo paz, paz, quando não havia paz. E aí o Senhor diz, vocês serão envergonhados, porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Então não ignore o problema, trate o problema. Com misericórdia, mas trate o problema. Os grandes problemas. Outro princípio, seja longânimo. Esse é um princípio também muito importante. Deus é longânimo para conosco. O Senhor não está o tempo todo jogando na nossa cara os nossos mais... todos os nossos pecados. Ele deseja que nos arrependamos de todos eles. Mas Ele nos perdoa. E Ele é paciente conosco. E Ele trata o nosso pecado com paciência. Significa que, mesmo nós merecendo ser fulminados pelo Senhor instantaneamente, Ele não faz assim. Ele dá tempo para tratar o nosso pecado. Por que que quando o seu próximo peca contra você, claramente você já quer fazer guerra? Seja paciente com o pecado do seu próximo. Lide com o pecado do seu próximo como o Senhor lida com o seu pecado. Não seja beligerante. Nem tente justificar o seu espírito demasiadamente crítico sob a roupagem de que você está dizendo a verdade, está lutando pela verdade. O Catecismo Maior de Westminster, na resposta à pergunta 145, que é uma exposição do 9º mandamento, afirma ser pecado contra o nono mandamento, ou seja, é levantar falso testemunho, vai dizer o Catecismo Maior, falar a verdade inoportunamente. E você pensando, o importante é dizer a verdade. É importante dizer a verdade e é importante saber falar a verdade adequadamente. Pois é pecar contra a verdade, como diz o Catecismo Maior. Falar a verdade inoportunamente ou com malícia. Sabe, aquela pessoa que diz ali a verdade ali para dar aquela ferida, aquela cutucada, maliciosamente. O objetivo não é restaurar o irmão, é feri-lo. Pois é. Ou dizer a verdade para um fim errôneo, ou pervertê-la em sentido falso, ou proferi-la duvidosa e equivocadamente para prejuízo da verdade ou da justiça. Isso tudo é pecar contra a verdade e é quebrar o 9º mandamento. É levantar falso testemunho. E por fim, queridos, eu concluo dizendo, dependa de Cristo. Ele é o príncipe da paz. Foi através da guerra dele no Calvário que nós obtivemos paz. Nós temos paz com Deus por meio de Cristo. É por causa dele que a paz foi evangelizada a nós. Lembre-se, somos por natureza caída, beligerantes ou pusilânimes, provocadores de guerras ou covardes. É isso que somos por natureza. Mas por causa de Cristo e fiados na justiça dele, nós saímos dessa condição e podemos sair dessa condição para sermos pacificadores, fazedores de paz, criadores da paz, estabelecedores da paz. Você luta contra o seu coração beligerante, belicoso ou pusilânime? Você é alguém que está quebrado consigo mesmo? Você é alguém que tem muitas lutas internas? Você é alguém que não se sente perdoado pelo Senhor e tem conflito com o Senhor? Você é alguém cujas relações sociais são todas conflituosas? Se tornou uma pessoa antipática, insuportável, e você sofre por causa disso? A boa nova é que o Senhor Jesus Cristo, o príncipe da paz, tem graça para fazer de você um pacificador. Confesse o seu pecado a ele e vá até o príncipe da paz. Quede-se diante dele e aprenda a ser pacificador como ele é. Ele não é covarde, ele não é beligerante, ele é o príncipe da paz. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Gracioso e bondoso Deus, tenha misericórdia de nós, ó Pai, e nos ensina a sermos pacificadores para o louvor da tua glória.
no nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, está encerrado. Que o nosso Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nós. Até a próxima.